Não, espera, é uma armadilha. Eu escutei eles, disse a funcionária da limpeza, segurando pelo braço o milionário que estava prestes a ir para sua reunião. Mas qual foi sua resposta? O desastre pôde ser evitado? Fique para descobrir. O que aconteceu depois mudou suas vidas para sempre. Em um majestoso edifício tão alto que quase podia tocar as nuvens da Avenida Faria Lima, celebrava-se um contrato que unia nações. Ao futuro do Grupo Santoro e nossa nova aliança transcontinental, exclamou Juliano Santoro, erguendo uma taça de cristal bacará que custava mais que o aluguel anual da maioria de seus funcionários. O som do cristal se chocando ecoou na sala de reuniões do 50º andar, um espaço que parecia flutuar sobre as nuvens de São Paulo. As paredes de vidro temperado ofereciam uma vista panorâmica do horizonte urbano, mas a verdadeira vista estava sobre a imensa mesa de mogno africano. Um contrato encadernado em couro azul marinho, recém-assinado com uma caneta esferográfica de ouro maciço. Juliano, com apenas 32 anos, se sentia o rei do mundo. Seu terno, um design sob medida trazido exclusivamente de Milão, se ajustava à sua figura atlética como uma segunda pele, projetando uma imagem de poder absoluto e intocável. Havia conseguido o que seu pai nunca pôde: fechar o negócio com os irmãos Al-Fayed, os magnatas do petróleo e construção mais influentes do Oriente Médio. Diante dele, Malik e Omar Al-Fayed sorriam com essa cortesia impenetrável que caracteriza aqueles que negociaram impérios durante gerações. Vestiam ternos ocidentais impecáveis, mas mantinham uma rigidez na postura que denotava uma tensão oculta, algo que Juliano, cegado por sua própria arrogância, interpretou como respeito. É uma honra, Sr. Santoro, disse Malik, o mais velho dos dois, com um sotaque suave e perfeito. Sua visão para a expansão em Dubai é audaciosa. Muito poucos homens têm a coragem para arriscar tanto capital em uma única jogada. O risco é para quem não sabe o que faz, Malik, respondeu Juliano, bebendo um gole de champanhe vintage. Para mim, isso é simplesmente o próximo passo lógico. Amanhã, quando as manchetes anunciarem esta fusão, as ações da Santoro vão disparar às alturas. As risadas encheram a sala. Os assessores de Juliano, um grupo de homens e mulheres em ternos cinzas que concordavam com tudo que seu chefe dizia, se uniram à celebração com gargalhadas ensaiadas. O ambiente cheirava a sucesso, a dinheiro velho e ambição desmedida. Na esquina mais afastada da sala, quase mimetizada com as sombras de uma planta decorativa, estava Nádia. Ninguém a olhava. Para os homens poderosos naquela sala, Nádia não era uma pessoa, era uma função. Usava o uniforme cinza pérola do serviço de limpeza, um avental branco imaculado e o cabelo preso em uma rede invisível. Suas mãos, avermelhadas pelo uso constante de desinfetantes industriais, seguravam uma bandeja prateada com a qual recolhia silenciosamente as taças vazias e os guardanapos de linho descartados. Nádia tinha 24 anos, mas seus olhos escuros e profundos carregavam o peso de várias vidas. Trabalhava turnos duplos para enviar dinheiro à sua mãe doente e economizar para terminar seus estudos de letras, um sonho que parecia cada vez mais distante entre o barulho de aspiradores e o cheiro de cera para pisos. Movia-se como um fantasma entre os executivos, esquivando cotovelos e gestos grandiosos. Sua regra de ouro era simples: ser invisível. Se não te veem, não gritam com você. Se não te notam, não te demitem. Excelente! Juliano bateu palmas, rompendo o fio de pensamentos de Nádia. Senhores, o helicóptero está pronto no heliporto. Tenho uma reserva no restaurante giratório para celebrar como se deve. O piloto nos espera. Em 15 minutos estaremos brindando sobre a cidade. Será um prazer acompanhá-lo, disse Omar Al-Fayed, inclinando levemente a cabeça. Juliano se virou para sua assistente pessoal. Certifique-se de que a imprensa tenha o comunicado às 17 horas, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Quero ver a cara dos meus concorrentes quando souberem que os Al-Fayed são meus. Nádia se aproximou da cabeceira da mesa para retirar a garrafa de champanhe vazia. Estava bem atrás das cadeiras dos irmãos Al-Fayed.
O barulho da celebração havia diminuído ligeiramente enquanto os executivos começavam a recolher suas pastas e tablets. Foi nesse instante de relativa calma, protegido pelo murmúrio geral e a música ambiente, que Malik se inclinou para seu irmão Omar. Seus rostos estavam sérios. Seus sorrisos haviam se desvanecido no momento em que acreditaram que a atenção de Juliano estava em outro lugar. عندما يصعد إلى المروحية ستفشل الكوابح الهيدروليكية. Sussurrou Malik. Sua voz era baixa, gutural, um sussurro que se deslizou pelo ar-condicionado como uma serpente venenosa. Nadia congelou. Sua mão, prestes a pegar uma taça de cristal, parou no ar. O mundo ao seu redor pareceu se deter. O brilho das lâmpadas, as risadas distantes, o cheiro de perfume caro, tudo se desvaneceu. Só restou essa frase ecoando em seu cérebro, ativando uma parte de sua memória que guardava como um tesouro sagrado. Não era possível. Devia ter escutado mal. Mas Omar respondeu com uma frieza que gelou o sangue nas veias de Nadia. Não. Hadithu Musif. Asherikatu satakunu lana qabla an yajidu al-jussa, disse Omar, ajustando os punhos de ouro de sua camisa. Nadia sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não havia erro, não era confusão. Havia crescido escutando essas palavras, essa cadência, essa música antiga na voz de seu bisavô Ibrahim. Quando subir ao helicóptero, os freios hidráulicos vão falhar, havia dito Malik. Sim, um acidente lamentável. A empresa será nossa antes que encontrem o corpo, havia respondido Omar. O terror a atingiu com a força de um impacto físico. Seu coração começou a bater desenfreado, batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Olhou para Juliano Santoro. O jovem milionário estava de pé, rindo de alguma piada, completamente alheio ao fato de que os homens com quem acabara de apertar as mãos haviam assinado sua sentença de morte. Iam matá-lo ali mesmo, no heliporto de seu próprio edifício. A mente de Nadia gritou: não se meta, você é ninguém. Se falar, vão te destruir. Lembre-se da regra, seja invisível. Mas então a voz de seu bisavô Ibrahim ecoou em sua memória, tão clara como se o ancião estivesse parado ao seu lado. O silêncio diante da injustiça te torna cúmplice, Habibti. O medo é humano, mas a honra é divina. Nadia viu como os irmãos Alfaide se levantavam sorrindo de novo, colocando suas máscaras de sócios perfeitos. Juliano lhes indicava o caminho para o elevador privativo que levava diretamente ao heliporto. Senhor Santoro, nós não poderemos acompanhá-lo no helicóptero porque ainda temos pendências, mas o veremos lá pontuais. Iremos em nosso carro. Muito bem, cavalheiros. Nesse caso, podem se retirar. Eu chegarei em um instante, disse Juliano com galanteria. O céu me espera. Enquanto todos saíam e Juliano esperava sua vez para sair, Nadia viu um homem marchando para sua morte. Soltou a bandeja que segurava. O estrondo da prata e do cristal se quebrando contra o piso de mármore foi ensurdecedor. Juliano se virou para ela e franziu a testa, seu sorriso de triunfo se transformando numa careta de aborrecimento. Que diabos! Começou a dizer Juliano. Nadia não esperou. Não recolheu os cristais, não pediu desculpas, quebrou o protocolo, quebrou sua invisibilidade e quebrou a distância que a separava de seu patrão. Correu até ele. Senhor Santoro! Gritou, sua voz se despedaçando pela urgência. Não, não suba! Juliano se paralisou. O que significa isso? Perguntou Juliano, sua voz gélida. Nadia chegou até ele ofegando e cometeu o pecado capital. O tocou. Agarrou a manga de seu paletó italiano de R$5.000 com suas mãos desesperadas. É uma armadilha, suplicou Nadia, olhando-o diretamente nos olhos, buscando desesperadamente um rastro de humanidade, de dúvida. Não suba nesse helicóptero. Por favor, me escute. Eles querem matá-lo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso, carregado de incredulidade. Juliano olhou a mão de Nadia em seu braço. Olhou a mancha invisível que seu contato deixava em sua perfeição. Depois olhou seu rosto suado e aterrorizado. Não viu o aviso, só viu a sujeira invadindo seu mundo dourado. Soltou uma risada curta, seca e cruel.
Me matar? Repetiu Juliano como se fosse a piada mais absurda do mundo. Do que você está falando, mulher? Andou bebendo os restos das taças que limpa? Senhor, eu os escutei quando falaram em árabe, insistiu Nádia, as lágrimas começando a brotar da frustração. Os irmãos Alfaide, que haviam notado a demora de Juliano em sair, voltaram e escutaram em silêncio quando ela lhe dizia para não subir no helicóptero. Então, Malik Alfaide deu um passo adiante. Seu rosto era uma máscara de ofensa digna. Senhor Santoro, esta é a classe de pessoal que emprega? Perguntou Malik com um tom de desprezo requintado. Uma mulher histérica que interrompe seus sócios? Ela se sobressaltou ao vê-los. Havia sido descoberta pelos possíveis assassinos os delatando, mas já não podia recuar. Devia enfrentá-los agora. Disseram que os freios hidráulicos vão falhar. Disseram que será um acidente. Senhor, por favor, acredite em mim. Omar Alfaide soltou uma gargalhada relaxada, balançando a cabeça. Pobre moça, deve estar alucinando pelos vapores dos químicos de limpeza. Juliano, isso é vergonhoso. A vergonha. Isso foi o que detonou Juliano. Não o perigo, mas a vergonha de se ver exposto a uma cena tão vulgar diante de seus novos sócios internacionais. Seu ego inflado e frágil não podia tolerar que uma faxineira questionasse seu controle, sua segurança, seu momento de glória. Com um movimento brusco e violento, Juliano sacudiu o braço, lançando Nádia para trás. Ela tropeçou nos próprios pés e caiu dolorosamente sobre o piso duro, batendo o quadril. Tire as mãos de mim! Rugiu Juliano, seu rosto vermelho de raiva. Quem você pensa que é? Uma simples faxineira acha que sabe o que dizem meus sócios. Você está louca! Nádia se levantou pela metade, apoiando-se nos cotovelos. A dor física eclipsada pelo terror do que ia acontecer. Não estou louca. Sei o que disseram. Sei porque meu bisavô era... Não me importa quem era seu bisavô, acortou Juliano, apontando para ela com um dedo acusador. Me importa que você arruinou meu terno e insultou meus convidados. Segurança. 2 guardas de segurança, homens grandes com ternos pretos e fones de ouvido, apareceram quase instantaneamente, como se tivessem brotado das paredes. Tirem-na daqui, ordenou Juliano, arrumando a lapela do paletó com gestos nervosos. E se certifiquem de que nunca mais volte a pisar neste edifício. Está demitida. Demitida. Os guardas agarraram Nádia pelos braços, levantando-a do chão como se fosse uma boneca de pano. Não, me soltem! Gritou Nádia, esperneando inutilmente. Senhor Santoro, eu imploro, vai morrer. Não suba, é uma armadilha. Juliano se virou para os Alfaide, recuperando sua compostura com um esforço visível, forçando seu melhor sorriso de desculpas. Cavalheiros, peço que me perdoem. É difícil encontrar bom serviço hoje em dia. Gente pobre sempre buscando drama para chamar atenção. Não se preocupe, Juliano, disse Malik com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Dado este incidente, para que fique mais tranquilo, o acompanharemos até que embarque no helicóptero. Os 3 homens entraram no elevador. Juliano pressionou o botão do heliporto. As portas de aço polido começaram a se fechar lentamente, transformando-se em um espelho que refletia a cena final. Nádia sendo arrastada para a saída de serviço, gritando verdades que ninguém queria escutar. Senhor Santoro, foi o último grito dilacerante de Nádia antes que as portas do elevador se selassem, levando Juliano em seu caixão vertical. Juliano suspirou olhando seu reflexo no metal. Parecia impecável de novo. Que loucura, murmurou. De verdade, que loucura. Sim, concordou Omar, olhando os números do elevador subir. Uma verdadeira pena que as pessoas não saibam qual é seu lugar. Enquanto o elevador subia em direção ao céu nublado, levando Juliano para seu destino fatal, no corredor de baixo, Nádia lutava contra os guardas. As lágrimas corriam por seu rosto, não pela demissão, não pela humilhação, mas pela impotência absoluta de saber a verdade e ser condenada por ela. Os guardas a empurraram para a porta das escadas de emergência. Cala a boca, louca. Tem sorte de que o patrão não chame a polícia, resmungou um deles.
Nádia ficou ali no patamar frio da escadaria, com o eco de seus próprios gritos ainda vibrando no ar. Doía-lhe o corpo, ardia-lhe o orgulho, mas sobretudo pesava-lhe o coração. Podia ir embora, podia ir para casa, abraçar sua mãe e esquecer esse homem arrogante que a havia tratado como lixo. Ele havia escolhido seu destino, havia zombado dela, merecia o que lhe aconteceria. Mas então fechou os olhos e viu o rosto de Ibrahim. Viu suas mãos enrugadas passando as páginas de um livro velho em árabe. Lembrou do que ele lhe dizia sobre o valor da vida, qualquer vida, inclusive a daqueles que não a merecem. Nádia olhou para cima, para o teto de concreto que a separava do heliporto. Escutou muito debilmente o som surdo das hélices de um helicóptero começando a girar. Não podia deixá-lo morrer, mesmo se ele a odiasse, mesmo se a tivesse demitido. Sua consciência era o único que tinha e valia mais que todos os milhões de Santoro. Secou as lágrimas com as costas da mão suja. Seus olhos se endureceram. A menina assustada desapareceu e, em seu lugar, ficou a descendente de uma linhagem que havia sobrevivido a guerras e desertos. Se não a escutavam por bem, a escutariam por mal. Nádia olhou para a parede. Ali, atrás de um vidro vermelho, estava a alavanca do alarme de incêndio. "Acha que estou louca, Juliano?" sussurrou Nádia para o vazio. "Pois vai ver do que é capaz esta louca." Com um movimento decidido, quebrou o vidro com o cotovelo. O alarme de incêndio explodiu com uma violência acústica que fez vibrar os dentes de Nádia. Segundos depois, o sistema de sprinklers do teto ganhou vida. Não foi uma garoa suave, foi um dilúvio industrial de água gelada e suja, acumulada durante anos nas tubulações, que caiu sobre o corredor de serviço, encharcando Nádia até os ossos em um instante. Os guardas de segurança, que momentos antes a haviam empurrado para a saída, ficaram paralisados por um segundo, confusos pelo caos repentino. As luzes brancas do corredor piscaram e foram substituídas por luzes estroboscópicas vermelhas que giravam enlouquecidas pintando as paredes cor de sangue. "O que você fez, lunática?" gritou um dos guardas, limpando a água dos olhos e se jogando sobre ela. Ativou o alarme geral. Nádia não ofereceu resistência. Desta vez, se deixou agarrar, sentindo o frio da água penetrar seu uniforme cinza, grudando-o em sua pele como uma segunda camada de vergonha. Doía-lhe o cotovelo onde havia golpeado o vidro e um fio de sangue se misturava com a água que corria por seu braço, mas uma estranha calma se havia apoderado de seu peito. Havia feito. O helicóptero não decolaria. Os protocolos de segurança dos arranha-céus eram rígidos. Diante de um alarme de incêndio ativo, todos os elevadores se bloqueavam ou desciam automaticamente ao térreo, e qualquer operação aérea no heliporto ficava estritamente proibida pelo risco de correntes térmicas ou fumaça. Juliano Santoro não voaria hoje. A odiaria, a processaria, talvez a mandasse para a cadeia, mas estaria vivo para fazê-lo. Enquanto o guarda a algemava com abraçadeiras de plástico, apertando-as com sanha desnecessária, a mente de Nádia se desconectou da dor física e viajou de volta no tempo. O cheiro de água rançosa e metal oxidado do corredor se desvaneceu, substituído pelo aroma quente e picante do cardamomo e do tabaco de cachimbo. Estava de novo na pequena sala de estar do apartamento de sua infância, sentada no tapete gasto aos pés da poltrona de veludo verde de seu bisavô Ibrahim. Ibrahim não era um homem rico em dinheiro, mas era um milionário em histórias. Havia chegado ao país com nada mais que uma mala de couro e um domínio de 5 idiomas que lhe havia permitido sobreviver em um mundo hostil. Tinha as mãos manchadas de tinta e os olhos da cor das azeitonas pretas, brilhantes de inteligência e nostalgia. "Gido", dizia a pequena Nádia de 6 anos, traçando com o dedo as letras árabes num caderno velho. "Por que tenho que aprender isso? Na escola ninguém fala assim." "Riem de mim." Ibrahim deixava seu cachimbo de lado e a levantava para sentá-la em seu colo, suas mãos grandes e calejadas envolvendo-a com uma ternura infinita. "Nádia Habibti." Sua voz era profunda, como o retumbar de um tambor distante.
Riem porque temem o que não entendem. O idioma não são só palavras para pedir pão ou água. O idioma é a chave da verdade. Se você fala a língua de seu inimigo, já não tem inimigos, só homens nus com segredos que acreditam que ninguém escuta. O ancião passava a página do livro e apontava uma frase antiga. Escute bem, Ya Nuraini, Manarifa Lugatakum Min Sharrihum. Quem conhece a língua de um povo está seguro de sua maldade. Seguro? Perguntava ela com os olhos muito abertos. Sim, a ignorância é uma venda nos olhos, minha menina. O conhecimento é a espada que a corta. Nunca se envergonhe de quem você é nem de onde vem. Seu sangue cruzou desertos e mares. Você tem a força dos cedros do Líbano na sua coluna vertebral. Mesmo que o mundo a obrigue a se ajoelhar para limpar seus pisos, seu espírito deve permanecer de pé. A lembrança era tão vívida que Nádia quase podia sentir o calor da mão de seu bisavô em seu ombro. Ele havia morrido há anos, mas seu legado, esse conhecimento inútil do qual suas amigas zombavam, acabava de se transformar na arma mais poderosa dentro do grupo Santoro. Um puxão brusco a trouxe de volta à realidade. Anda, ladrou o guarda, empurrando-a para as escadas. O chefe de segurança quer te ver embaixo. Vai pagar cada centavo dos danos e reze para que não te cobrem os custos da operação dos bombeiros. Nádia desceu os degraus tropeçando, com a água escorrendo de seu cabelo e embaçando sua vista. Não lhe importava o dinheiro. Não tinha nada que pudessem lhe tirar, exceto sua dignidade, e essa já havia empenhado para salvar um homem que a olhava como se fosse um inseto. Enquanto isso, 49 andares mais acima, a situação era um caos de luxo arruinado. O elevador privativo de Juliano Santoro havia parado com uma sacudida brusca entre o 48º e 49º andares. As luzes elegantes da cabine se apagaram e foram substituídas por uma iluminação de emergência âmbar. Uma voz sintética e calma anunciou pelos alto-falantes. Atenção! Alarme de incêndio ativado. Protocolo de segurança em curso. O elevador descerá ao térreo. Por favor, mantenham a calma. Maldição! Gritou Juliano, golpeando a parede de aço polido com o punho. O movimento fez o champanhe em seu estômago se revirar. Não podia acreditar. O momento culminante de sua carreira, a saída triunfal para o céu, interrompida por um miserável alarme. Lamento muito, cavalheiros, disse Juliano, virando-se para os irmãos Alfaide. Sua própria voz soava tensa no espaço confinado. Deve ser um erro técnico, um sensor defeituoso. Assim que descermos, cabeças vão rolar. Malik Alfaide não parecia aborrecido. Na verdade, parecia estranhamente tenso, mas não pelo alarme. Trocou um olhar rápido com Omar. O plano do helicóptero havia se frustrado. A falha hidráulica programada não poderia ocorrer se a nave não decolasse. É inconveniente, disse Omar, alisando o terno. Mas a segurança é primeiro, não é, Juliano? É claro, respondeu Juliano, forçando um sorriso. É só um atraso. Iremos de carro. Meu motorista nos levará ao restaurante. Nada vai estragar esta noite. O elevador começou a descer lentamente, lento demais para o gosto de Juliano. Cada andar que desciam era mais um minuto de humilhação, mais um minuto em que sua imagem de controle absoluto se desmoronava diante de seus novos sócios. E no fundo de sua mente, uma dúvida irritante começava a picar. Aquela moça, a faxineira, havia gritado algo sobre uma armadilha. Havia mencionado o helicóptero, e minutos depois o alarme salta justamente para impedir que subam. Coincidência, pensou Juliano, apertando a mandíbula. É uma ressentida. Fez de propósito. Sabia que eu iria e ativou o alarme para me arruinar à noite. Vai desejar não ter nascido. Quando as portas do elevador finalmente se abriram no lobby principal, a cena era dantesca. O saguão de mármore branco, usualmente um templo de silêncio e elegância corporativa, era um pandemônio. Centenas de funcionários evacuavam o edifício, encharcados pelos sprinklers, que haviam transformado o átrio numa piscina escorregadia. As sirenes dos carros de bombeiro já se escutavam se aproximando pela Faria Lima. Juliano saiu do elevador flanqueado pelos Alfaide. Seu terno italiano estava seco, graças ao fato de que o elevador era hermético,
mas seu humor estava encharcado de fúria. "Quero o responsável", gritou Juliano, sua voz ecoando sobre o ruído da multidão. "Quero saber quem ativou esse alarme." O chefe de segurança, um homem corpulento com cara de bulldog, correu até ele chapinhando na água. Segurava alguém pelo braço. "Senhor Santoro", ofegou o chefe. "A temos." Foi ela. A pegamos junto à caixa de alarme do 50º andar. Quebrou o vidro. Juliano baixou o olhar. Ali, encharcada, tremendo de frio, mas com a cabeça erguida, estava Nádia. Seu uniforme cinza grudava no corpo, revelando sua fragilidade, mas seus olhos negros ardiam, com uma intensidade que o desconcertou por um segundo. A raiva de Juliano explodiu. Esqueceu dos sócios, esqueceu do protocolo, esqueceu que estava em público. "Você!" bramou, avançando até ela até ficar a centímetros de seu rosto. "Se dá conta do que fez? Tem ideia de quanto custa parar este prédio por 1 hora? Milhões. Causou prejuízos milionários só por um chilique de menina pobre." Nádia não recuou. A água gotejava de seu nariz e queixo, misturando-se com as lágrimas que se negava a derramar de novo. "Não foi chilique", disse ela, sua voz firme apesar do ranger dos dentes. "Salvei sua vida." "Cala a boca!" Juliano levantou a mão como se fosse bater nela, mas se deteve no último segundo, consciente das câmeras de segurança e das testemunhas. "Você está doente. Inventa conspirações de filme para se sentir importante. Me salvar? O único que fez foi assinar sua sentença de prisão." Malik e Omar se aproximaram lentamente, observando a cena com cautela. "Juliano", disse Malik, pondo uma mão no ombro do milionário. "Calma, não vale a pena. É só uma funcionária desequilibrada. Deixe com a polícia e vamos embora. O carro deve estar esperando." Juliano respirou fundo, tentando acalmar seu coração disparado. Tinha razão. Estava perdendo a compostura diante da elite financeira. "Tem razão", disse Juliano, alisando o paletó. "Levem-na. Que a polícia se encarregue. Quero acusações por danos à propriedade, imprudência temerária e o que conseguirem inventar para que passe uma longa temporada atrás das grades." Os guardas puxaram Nádia para levá-la à saída, onde as luzes azuis das viaturas já se refletiam nos vidros molhados do lobby. Nádia sentiu que o pânico a invadia. Se a levassem agora, Juliano iria com eles. O helicóptero havia falhado, mas eles encontrariam outra forma. O matariam no carro ou no jantar ou amanhã, e ela apodreceria numa cela, sabendo que seu sacrifício havia sido em vão. Tinha que fazer algo. Tinha que provar que não estava louca. Lembrou das palavras exatas, a frase que Omar havia dito com tanta arrogância na sala de reuniões. Justo quando os guardas a arrastavam perto dos irmãos Alfaide, Nádia cravou os calcanhares no chão molhado, freando de uma vez, virou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Omar Alfaide, e então gritou. Não em português, gritou na língua dos reis do deserto, com a pronúncia perfeita que Ibrahim lhe havia gravado a fogo na alma. Skutil melki saikunu suudu dibaa. A frase cortou o ar úmido do lobby com mais fio que qualquer facão. A queda do rei será a ascensão dos chacais. O efeito foi instantâneo e devastador. Omar Alfaide parou de uma vez, como se tivesse recebido um tiro invisível. Seu rosto, habitualmente controlado, empalideceu de golpe. Malik se virou bruscamente, seus olhos se abrindo com uma mistura de choque e reconhecimento perigoso. Juliano, que estava prestes a sair pela porta giratória, também parou. Não entendia as palavras, mas entendia a reação. Viu o medo nos olhos de seus sócios, viu como a arrogância de Omar se desmoronava por uma fração de segundo. O silêncio voltou a cair no lobby, só quebrado pelo gotejamento constante da água. Juliano se virou lentamente para Nádia. Ela estava ali, respirando agitadamente, sustentada pelos guardas, mas seu olhar estava fixo nos árabes, desafiante, poderosa. O que disse? Perguntou Juliano, sua voz apenas um sussurro. Nádia não olhou para Juliano. Manteve seus olhos cravados nos de Omar, sustentando o duelo de olhares. Pergunte a eles, senhor Santoro, respondeu Nádia em português com voz clara. Pergunte o que significa.
É o que disseram quando acreditavam que a faxineira ignorante não podia escutá-los. Omar recuperou sua compostura, embora uma gota de suor traidora descesse por sua testa. Está falando bobagens numa língua que não conhece, Juliano. São sons sem sentido. Vamos embora. Mas Juliano Santoro não havia chegado ao topo sendo burro. Era arrogante, sim, mas tinha o instinto de um tubarão, e seu instinto acabava de detectar sangue na água. A reação de Omar havia sido visceral demais, real demais. Juliano olhou seus sócios, depois olhou Nádia, a mulher encharcada e humilhada, que acabava de lançar uma maldição num idioma antigo. E pela primeira vez em toda a noite, a dúvida fria e serpenteante se enroscou ao redor de seu coração. Soltem-na, ordenou Juliano aos guardas. Mas, senhor, protestou o chefe de segurança. Eu disse para soltá-la, gritou Juliano. Os guardas a soltaram. Nádia esfregou os pulsos doloridos, mas não fugiu. Ficou ali de pé na poça de sua própria desgraça, esperando o veredicto. Ninguém vai a lugar nenhum, disse Juliano, seu olhar oscilando entre os árabes e a funcionária. De repente tenho muita curiosidade sobre idiomas. Seus olhos cinzas, normalmente frios e calculistas, agora escaneavam os rostos de seus sócios com a precisão de um laser buscando microfissuras numa estrutura de aço. Omar Al-Fayed soltou uma risada nervosa, um som breve e agudo que morreu quase no instante. Por favor, Juliano, disse Omar recuperando seu tom condescendente. Isso é ridículo. A moça está repetindo frases que provavelmente escutou em algum filme barato de terror. Sons guturais sem significado. Vamos deixar que uma funcionária desequilibrada interrompa uma aliança de bilhões de reais. Malik, o irmão mais velho, deu um passo adiante, impondo sua presença física entre Juliano e Nádia. Sua postura era rígida, ameaçadora. É uma ofensa, senhor Santoro, disse Malik, sua voz grave ecoando com autoridade fingida. Em nossa cultura, que uma mulher de serviço nos grite dessa maneira é motivo de castigo severo. Se você não consegue controlar seu pessoal, talvez tenhamos que reconsiderar nossa percepção sobre sua liderança. Era uma ameaça velada, uma tática de negociação clássica, atacar o ego do oponente para distraí-lo. Em qualquer outro dia, Juliano teria caído na armadilha. Teria ordenado que levassem Nádia para demonstrar seu poder. Mas hoje não era qualquer dia. Hoje o instinto de sobrevivência de Juliano, esse sexto sentido que o havia mantido vivo na selva corporativa, estava gritando alarmes mais altos que as sirenes de incêndio. Havia visto o medo nos olhos de Omar. Foi só um lampejo, uma fração de segundo quando Nádia gritou aquela frase em árabe, e Juliano Santoro não havia chegado ao topo ignorando os detalhes. Ninguém vai sair ainda, disse Juliano ignorando a ameaça de Malik. Virou-se para Nádia, que continuava tremendo ligeiramente, não pelo frio, mas pela adrenalina que queimava suas veias. Você, disse Juliano, apontando para ela, repita em português, o que significa exatamente o que acabou de gritar. Nádia engoliu em seco. Sua garganta estava seca, rasposa. Sabia que estava caminhando sobre a corda bamba, suspensa sobre um abismo. Se falhasse, se titubeasse, os Al-Fayed convenceriam Juliano de que estava louca e seu destino estaria selado. Olhou Omar nos olhos, desafiante. Lembrou de Ibrahim, seu bisavô, sentado em sua poltrona, dizendo-lhe que a verdade era um leão. Você não precisa defendê-la, só precisa deixá-la livre. Significa, a queda do rei será a ascensão dos chacais, disse Nádia, sua voz ganhando força a cada sílaba. É um provérbio antigo, mas não usaram como provérbio, Sr. Santoro. Usaram como uma sentença. Virou-se para Juliano, ignorando o olhar assassino de Malik. Disseram na sala de reuniões, logo depois que o senhor se virou para celebrar. Quando subir ao helicóptero, os freios hidráulicos vão falhar. A empresa será nossa antes que encontrem o corpo. Foram suas palavras exatas. Não é filme nem loucura, é assassinato. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Os funcionários que ainda restavam no lobby, os guardas de segurança até o recepcionista, todos prenderam a respiração. Não, bramou Omar, perdendo finalmente a compostura. É uma calúnia.
Certamente é uma espiã corporativa enviada por seus concorrentes. Quer sabotar o negócio. Sabotagem? Interveio Juliano arqueando uma sobrancelha. Por que uma espiã me salvaria a vida impedindo que eu suba num helicóptero defeituoso? Se quisesse me sabotar, deixaria que eu me espatifasse. A lógica de Juliano atingiu os irmãos Al-Fayed como um martelo. Malik cerrou os dentes, percebendo que haviam subestimado a inteligência paranoica de seu anfitrião. O helicóptero não tem nada de errado, insistiu Malik, mudando de tática. É uma máquina de última geração. Se ela diz que vai falhar é porque ela mesma fez algo. Ela é a sabotadora. Eu limpo mesas, senhor, respondeu Nádia com uma dignidade que contrastava com sua aparência encharcada. Não sei nada de mecânica, mas sei árabe. Sei o que escutei. Juliano passou a mão pelo cabelo molhado. Sua mente trabalhava a 1000 por hora. Tinha duas opções: acreditar em seus sócios multimilionários e se livrar da moça, arriscando-se a subir num veículo que poderia ser seu túmulo, ou acreditar na faxineira e arriscar o negócio mais importante de sua vida. Mas havia uma terceira opção. Uma opção que lhe permitiria testar a verdade sem mostrar suas cartas. Tirou seu celular, um dispositivo criptografado de última geração, e escreveu uma mensagem. Capitão, mudança de planos. O alarme de incêndio bloqueou a decolagem. Quero que faça uma revisão completa da aeronave, especificamente o sistema hidráulico dos freios e o rotor principal. Quero um relatório em 10 minutos. Não toque em nada, só inspecione. A tensão nos ombros de Omar era visível. Malik mantinha sua cara de póquer, mas suas mãos estavam fechadas em punhos apertados nas laterais. Isso é um insulto, disse Malik em voz baixa. Revisar seu próprio helicóptero baseando-se nos delírios de uma empregada. Estamos indo, Juliano. O negócio continua de pé, mas nossa paciência se esgotou. Nos veremos amanhã, se é que decide agir como um homem de negócio sério. Os irmãos se viraram para ir embora em direção à saída, onde sua limusine e escolta certamente esperavam. Esperem. A voz de Juliano foi um chicote. Estão nos retendo? Perguntou Omar, virando-se com incredulidade. Estou os convidando, corrigiu Juliano com um sorriso gélido. Tínhamos um jantar marcado, lembram? No restaurante giratório. O helicóptero não pode voar, mas meu carro está na entrada. Iremos juntos. Já dissemos que iríamos em nosso próprio veículo, disse Malik rapidamente. Insisto. Juliano avançou em direção a eles, invadindo seu espaço pessoal. É minha cidade, é minha celebração. É meu carro blindado. Além disso, quero compensá-los por este incidente desagradável. Então fez algo que ninguém esperava. Virou-se para os guardas de segurança que ainda vigiavam Nádia. E ela vem conosco. Nádia levantou a cabeça de golpe. O que, senhor Santoro? Começou o chefe de segurança. Disse que ela vem conosco, repetiu Juliano. Seu tom não admitia discussão. Se ela está mentindo, quero que esteja presente quando o relatório do mecânico confirmar que o helicóptero está perfeito. Então, a entregarei pessoalmente à polícia por terrorismo industrial. E se está dizendo a verdade, bem, vou querer que me explique como aprendeu árabe clássico limpando pisos. Era uma jogada de mestre. Juliano mantinha seus inimigos por perto e sua possível salvadora sob controle. Se os Al-Fayed se recusassem a subir no carro com ela, confirmariam seu medo. Se aceitassem, Juliano teria o controle do ambiente. Isso é absurdo, cuspiu Omar. Não viajarei no mesmo carro que esta suja. É uma limusine grande, Omar, disse Juliano, sua voz se endurecendo. E blindada à prova de balas. Deveria se sentir seguro, a não ser que haja algo mais com que se preocupar. A insinuação ficou flutuando no ar. Malik entendeu que não tinham opção. Se recusassem agora, a suspeita de Juliano se tornaria certeza. Tinham que jogar o jogo, tinham que subir no carro, manter a calma e ativar o plano B do qual haviam falado em sussurros, a emboscada na marginal. Está bem, disse Malik, ajustando a gravata com um movimento seco. Vamos, terminemos com esta farsa. Mas te advirto, Juliano, depois desta noite o preço de nossa aliança vai subir consideravelmente por esta falta de respeito.
Levarei em conta, respondeu Juliano. Juliano fez um gesto ao chefe de segurança. Tragam-na sem algemas. Não vai escapar. Nádia sentiu que as pernas lhe falhavam. Subir num carro com os homens que queriam matar seu chefe e com o chefe que a desprezava. Era loucura. Era se meter na boca do lobo. Mas ao olhar para Juliano, viu algo novo em seus olhos. Já não era só arrogância, era cálculo, era dúvida. Estava a usando, sim, mas também a estava protegendo a seu modo distorcido. Caminhe, sussurrou-lhe o guarda, empurrando-a suavemente para a porta giratória. Saíram do edifício para a noite fresca da cidade. A chuva dos sprinklers havia cessado, mas o pavimento da rua brilhava sob as luzes de neon e os faróis dos carros. Diante da entrada principal, o Maybach preto blindado de Juliano esperava como uma fera adormecida com o motor ligado. O motorista, um homem robusto chamado Vitor, abriu a porta traseira. Vitor, disse Juliano enquanto se aproximava, rota cênica para o restaurante. Quero privacidade. Suba o painel divisório. Sim, senhor. Juliano parou antes de entrar e olhou Nádia, que tremia de frio na calçada. Suba, sente-se no banco dobrável na nossa frente e não diga uma palavra a menos que eu peça. Nádia obedeceu. Entrou no luxo do veículo, sentindo-se dolorosamente fora de lugar. O cheiro de couro novo e ar-condicionado a envolveu. Sentou-se no pequeno banco contra o sentido da marcha, com os joelhos juntos, tentando ocupar o menor espaço possível. Os irmãos Alfaide subiram depois, sentando-se no banco principal de couro bege. Juliano se sentou ao lado deles. A porta se fechou com um som pesado e hermético, selando-os numa cápsula de silêncio e tensão. O carro arrancou suavemente, deslizando pelo trânsito da cidade. Dentro, o ambiente era irrespirável. Malik e Omar olhavam pela janela, evitando o olhar de Nádia, que os observava fixamente de seu canto. Juliano tirou uma garrafa d'água da mini-geladeira e bebeu um gole longo, observando seus sócios por cima da borda da garrafa. Tem uma cultura fascinante, disse Juliano de repente quebrando o silêncio. Sempre admirei a complexidade de seu idioma. Dizem que o árabe tem centenas de palavras para camelo, mas também centenas para traição. É verdade, Malik? Malik virou a cabeça lentamente. Seus olhos eram duas pedras de obsidiana. O árabe é um idioma de poetas e guerreiros, Juliano. Temos palavras para tudo o que importa na vida. A lealdade é uma delas. Lealdade, repetiu Juliano, saboreando a palavra. Um conceito caro hoje em dia. Nádia viu como Omar metia a mão discretamente no bolso e tirava seu celular. Fez isso com movimentos lentos, tentando não chamar atenção. Seus dedos voaram sobre a tela, escrevendo uma mensagem rápida. Nádia sabia o que estava acontecendo. Estavam se coordenando. O helicóptero havia falhado, então estavam ativando a próxima fase. Tinha que avisar Juliano, mas ele havia ordenado silêncio. E se falasse agora sem provas, os alfaídes simplesmente negariam tudo e Juliano poderia perder a pouca paciência que lhe restava. Tinha que esperar, tinha que escutar. De repente, o celular de Omar emitiu um zumbido suave. Ele leu a resposta e um pequeno sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Guardou o telefone e olhou para Malik, acenando levemente. Malik se relaxou visivelmente, suspirou e se recostou no assento. Juliano, lamento nossa reação anterior. Foi um momento tenso. Entendemos que deves tomar precauções. Mas esta moça é um problema. Deverias deixá-la na próxima esquina. Não é apropriado que esteja aqui. Ela fica, disse Juliano firmemente, até que eu receba o relatório do mecânico. Como queiras, disse Malik com indiferença. Mas quando chegarmos à Marginal Pinheiros, o sinal se perderá. Espero que seu mecânico ligue antes. Nádia sentiu um arrepio. A Marginal estava a só alguns quilômetros. A Marginal era longa, escura e conhecida por ser um ponto cego para comunicações e câmeras de trânsito. Se iam fazer algo, seria ali. Ela olhou para Juliano, tentando transmitir sua urgência com o olhar. Juliano captou seus olhos. Houve um segundo de comunicação silenciosa. Ele viu o pânico renovado nela.
viu o aviso. Juliano olhou para frente, para o painel que o separava do motorista. Pressionou um botão no apoio de braço que ativava o intercomunicador com Vitor. Vitor, quanto falta para a marginal? 2 minutos, senhor, respondeu a voz do motorista. Juliano assentiu. Virou-se para os Alfaide com um sorriso que não mostrava os dentes. Sabem, estive pensando no que ela disse sobre os chacais e os reis. É curioso. Meu pai sempre me dizia que nos negócios não há amigos, só interesses alinhados. Seu pai era um homem sábio, disse Omar olhando seu relógio. Mas às vezes os interesses mudam. Exato, disse Juliano. Os interesses mudam. E as rotas também. Juliano pressionou o botão do intercomunicador novamente. Vitor, não pegue a marginal. Desvie pela Avenida Paulista. Quero ver a cidade. Os rostos de Malik e Omar mudaram instantaneamente. A máscara de calma rachou. Isso nos atrasará 20 minutos, protestou Omar, sua voz subindo uma oitava. Temos fome, Juliano. A marginal é mais rápida. Não tenho pressa, respondeu Juliano observando sua reação com fascinação clínica. Por que tanta urgência para entrar numa via escura? Tem medo da luz? Malik se inclinou para a frente, sua mão deslizando para o interior de seu paletó. Juliano, pare de brincar. Pegue a marginal, é uma questão de segurança. Não gostamos de ficar expostos em avenidas abertas. Nádia viu o movimento da mão de Malik. Viu o volume sob a tela fina de seu terno. Não era uma carteira, era uma arma. Ele tem uma arma! Gritou Nádia, quebrando seu voto de silêncio. Tudo aconteceu num instante. Malik sacou uma pistola preta com silenciador. Juliano, reagindo por puro reflexo, se jogou para um lado, mas o espaço era reduzido. Vitor! Gritou Juliano. O carro deu uma guinada violenta. Vitor, escutando o caos, girou o volante bruscamente. O Maybach pesado derrapou, lançando todos para um lado. O disparo de Malik saiu desviado, impactando no banco de couro onde um segundo antes havia estado o peito de Juliano. O som foi um abafado puff, absorvido pelo isolamento do carro. Nádia foi arremessada contra a porta. Omar se jogou sobre Juliano, tentando segurá-lo para que seu irmão pudesse mirar novamente. Mate-o agora, gritou Omar em árabe. Mate-o antes que cheguemos à Paulista. Juliano lutava, socando e chutando, mas eram 2 contra 1 num espaço confinado. Malik levantou a arma novamente, mirando na cabeça de Juliano. Nádia não pensou. Não havia tempo para o medo, só havia tempo para a ação. Viu a garrafa d'água de vidro grosso que Juliano havia deixado no porta-copos. Agarrou-a com ambas as mãos e, com um grito que vinha das raízes de seus ancestrais, se lançou para a frente. Estilhaçou a base da garrafa contra o pulso de Malik com toda a sua força. Escutou-se o estalar de um osso. Malik uivou de dor e a arma caiu no chão do carro. Dirija, Vitor, nos tire daqui! Gritou Juliano, se liberando do agarre de Omar com uma cotovelada brutal no nariz. O carro acelerou, o motor V12 rugindo como um dragão desperto. Nádia se jogou no chão procurando a arma entre os pés dos homens que lutavam. Suas mãos tocaram o metal frio. A tenho, ofegou Nádia. Levantou a pistola. Suas mãos tremiam, mas apontou diretamente para o peito de Malik. Sentem-se, gritou Nádia, surpreendendo-se pela ferocidade de sua própria voz. Sentem-se e não se mexam, ou juro que atiro. Malik e Omar ficaram congelados. Olharam para a faxineira, para a mulher invisível, que agora sustentava suas vidas na ponta de um cano. Olharam para Juliano, que esfregava o pescoço machucado, com um olhar de fúria homicida. O interior do Maybach blindado havia se transformado numa panela de pressão, onde o ar parecia ter se tornado sólido. Vitor, o motorista, conduzia com os nós dos dedos brancos sobre o volante, desviando do trânsito da Avenida Paulista numa velocidade que desafiava as leis da física, mas com precisão cirúrgica. Na cabine traseira, o tempo havia parado. Nádia, a mulher que horas antes limpava as impressões digitais dessa mesma mesa de mogno, agora segurava uma Glock 17 com ambas as mãos. Seus dedos, avermelhados pelo cloro e trabalho duro, tremiam visivelmente ao redor da empunhadura de polímero preto. Mas o cano não oscilava.
Apontava diretamente para o coração de Malik Al-Faid, que segurava o pulso quebrado com o rosto contraído numa careta de dor e ódio puro. Juliano Santoro respirava com dificuldade, esfregando a garganta onde os dedos de Omar haviam deixado marcas vermelhas. Olhou para Nádia. A viu realmente pela primeira vez. Não viu o uniforme cinza, nem o avental manchado, nem o cabelo desarrumado. Viu uma guerreira que havia surgido do nada para se interpor entre ele e a morte. Ninguém se mexa, repetiu Nádia, sua voz quebrada pela adrenalina, mas carregada de uma autoridade que não lhe pertencia por contrato, mas por direito de sangue. Senhor Santoro, pegue o celular de Omar. Omar Al-Faid, que estava congelado com as mãos meio levantadas, tentou protestar. Abaixe essa arma, menina estúpida, antes que cometa um erro que pagará com sua vida. Cale-se, gritou Nádia. Senhor Santoro, o telefone. Ali está a prova. Estavam coordenando o ataque na marginal. Juliano se jogou sobre Omar e arrancou o telefone de sua mão. O magnata árabe tentou resistir, mas Juliano, impulsionado por uma fúria fria, lhe deu um golpe seco no estômago que o deixou sem ar. Juliano desbloqueou a tela. Omar não havia tido tempo de bloqueá-la, após ler a última mensagem. Está em árabe, disse Juliano, olhando os caracteres incompreensíveis que brilhavam na tela. Não entendo nada. Nádia, sem tirar o cano do peito de Malik, desviou o olhar para a tela do telefone que Juliano segurava diante dela. Seus olhos percorreram as mensagens. Sentiu uma náusea profunda ao ler a frieza das palavras, o planejamento burocrático de um assassinato. A última mensagem enviada há 2 minutos diz: El-Fakhr Jahiz fil Hamishia, Al-Fariq Thani yantadhiru isharatina, la tatruku ahadan hayyan. O que significa? Perguntou Juliano, olhando Omar com olhos que prometiam uma vingança terrível. Significa: a armadilha está pronta na marginal. A equipe B espera nosso sinal. Não deixem ninguém vivo, traduziu Nádia. O silêncio que encheu o carro foi mais pesado que chumbo. Juliano leu a mensagem anterior de Malik a Omar. El-ahmaku ghayr el-masar, irtijilu, istakhdimuha al-an, ij'aluha tabdu kasariqatin sarat bishaklin khati'. E essa? Perguntou Juliano. O idiota mudou a rota. Improvisem. Usem agora. Façam parecer um assalto que deu errado, traduziu Nádia. Juliano se recostou no assento, sentindo como a realidade o golpeava como um trem de carga. O idiota, assim o chamavam. O gênio financeiro, o homem do ano, reduzido a um idiota numa mensagem de texto enquanto brindavam com seu champanhe. Virou-se para Malik, que gemia abraçando seu pulso quebrado. Um assalto que deu errado, sussurrou Juliano. Iam me matar e jogar meu corpo na marginal como se fosse lixo, não é? Depois de assinar o contrato, depois de dar acesso às minhas contas. São negócios, Juliano, cuspiu Malik, a dor quebrando sua máscara de civilidade. Sempre foram negócios. Sua empresa está super estendida, precisava de nosso capital. Nós só precisávamos de sua infraestrutura. Você era um obstáculo necessário que se tornou desnecessário. Por quê? Perguntou Juliano com curiosidade mórbida. Poderiam ter comprado a empresa. Porque o orgulho é caro, interveio Omar, recuperando sua arrogância, apesar de estar desarmado. Você não vendia. Queria ser sócio. Queria se sentar à mesa conosco como um igual. Mas não é um igual, Santoro. É uma criança brincando com dinheiro novo. Nós somos donos da história. Donos da história. A voz de Nádia cortou a diatribe de Omar. Nádia baixou a arma ligeiramente, embora seu dedo continuasse no gatilho. Olhou para os 2 homens com uma mistura de desprezo e lástima profunda. Vocês não são donos de nada, disse Nádia em árabe, sua pronúncia perfeita e afiada. Falam de linhagem e história, mas esqueceram a primeira lição do deserto. Asharaf laysa fi dami bal fil af'al. A honra não está no sangue, mas nos atos. Omar a olhou atônito, não pela arma, mas pela pureza de seu sotaque. Era o sotaque dos antigos poetas, dos eruditos, não o dialeto da rua. Quem é você? Sussurrou Omar. Como sabe nossa língua melhor que nossos próprios filhos? Sou Nádia. Sou a bisneta de Ibrahim Al-Khatib, um homem que fugiu de sua terra, porque homens como vocês, chacais disfarçados de reis,
Queimaram seu lar por poder. Ele limpou banheiros neste país durante 40 anos para que nossa família pudesse comer. Mas ele era mais rei que vocês dois juntos porque nunca teve que matar para se sentir grande. Juliano observava Nádia. Nesse momento, a faxineira desapareceu completamente. A hierarquia do mundo havia se invertido dentro desse carro. O milionário e os magnatas eram espectadores. A mulher com o uniforme sujo era a única que possuía a verdade e a força moral. De repente, o celular de Omar começou a tocar. Uma chamada entrante. O nome na tela dizia Equipe B. O carro continuava avançando a toda velocidade pela Avenida Paulista, se afastando da Marginal. Mas o perigo não havia passado. Se a Equipe B se desse conta de que haviam falhado, viriam atrás deles. Atenda, disse Juliano pegando o telefone. Ponha no viva voz. E se disser uma palavra em código, se tentar alertá-los, juro que deixo ela atirar. E acredite, Omar, ela tem mais razões para fazer isso que eu. Omar olhou a arma nas mãos de Nádia. Viu o tremor, sim, mas também viu a determinação de quem protege algo sagrado. Não era a arma de um mercenário, era a arma de uma justiceira. E isso lhe deu medo. Omar deslizou o dedo e atendeu. نعم سيدي، الهدف لم يدخل الهامشية. نراه في شارع باوليستا. ننتقل للاعتراض. نحن على بعد دقيقتين. Sim, senhor, o alvo não entrou na Marginal. O vemos na Paulista. Procedemos à interceptação. Estamos a 2 minutos. A voz do outro lado era profissional, militar. Juliano olhou para Nádia. Ela assentiu, entendendo cada palavra. Diga para eles abortarem, sussurrou Juliano, pressionando o cano da pistola que havia tomado suavemente de Nádia contra a perna de Omar. Omar engoliu em seco, o suor escorrendo por sua testa. Lá, disse Omar ao telefone, sua voz trêmula. Irbitu, الهدف متيقف. هناك شرطة. انسحبوا. Não, abortem. O alvo está alerta. A polícia. Retirem-se. Sidi, لدينا رؤية بصرية. يمكننا تحييده الآن. Senhor, temos visual. Podemos neutralizá-lo agora. Coltin Sahibu, gritou Omar. É uma ordem. Voltem à base. Mafhum Nansahib. Entendido. Nos retirando. A chamada se cortou. Juliano soltou o ar que havia estado segurando nos pulmões. Se deixou cair contra o encosto do banco, passando a pistola para sua mão esquerda. Vitor, disse Juliano ao intercomunicador. Escutou isso? Alto e claro, senhor, respondeu a voz tensa do motorista. Já alertei a segurança privada da mansão e a polícia militar. Estão nos esperando no quilômetro 40. Estamos seguros. A palavra seguros pareceu quebrar o feitiço que mantinha Nádia de pé. A adrenalina abandonou seu corpo de golpe, deixando-a vazia, exausta e aterrorizada pelo que acabara de fazer. Havia golpeado um homem, havia apontado uma arma, havia tomado o controle de uma situação de alto risco. A arma escorregou de seus dedos e caiu sobre o tapete de lã do carro. Nádia cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Não eram lamentos de fraqueza, mas a liberação de uma tensão insuportável. Juliano olhou para os alfaíde, que estavam encolhidos em seu canto, derrotados e humilhados. Depois olhou para Nádia. Lentamente, Juliano se inclinou para a frente, recolheu a pistola e a travou. Então fez algo que jamais havia feito em sua vida. Tirou seu paletó, esse paletó italiano de R$5.000, que tanto lhe havia preocupado manchar horas antes, e o colocou sobre os ombros da faxineira. Nádia, disse Juliano, sua voz era suave, desprovida da arrogância habitual. Me olhe. Nádia levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto manchado de lágrimas e sujeira. Me desculpe, senhor, sussurrou. Me desculpe, eu não queria causar problemas, só não queria que morresse. Problemas? Juliano soltou uma risada incrédula, quase histérica. Nádia, você acabou de salvar minha vida, minha empresa e provavelmente minha alma. Me deu a lição de humildade mais brutal da história. Virou-se para Malik e Omar. Olhem para ela, ordenou Juliano, sua voz se endurecendo como aço.
Olhem bem, porque esta mulher, a quem chamaram de louca, a quem eu desprezei, vale mais que todo o seu maldito petróleo. Vocês têm dinheiro, mas são pobres. Ela não tem nada e acabou de nos mostrar o que é a verdadeira riqueza. O carro começou a desacelerar. À distância, as luzes azuis e vermelhas das viaturas policiais iluminavam a noite, esperando no acostamento. Era o fim da viagem, mas o começo de algo diferente. Juliano voltou a olhar para Nádia. Me disse que seu bisavô te ensinou que o idioma é a chave da verdade. Nádia assentiu, secando as lágrimas com a manga de seda do paletó de Juliano. Ele tinha razão, disse Juliano. Estive surdo toda a minha vida, Nádia. Escutava bajulações, escutava mentiras. Escutava o que queria ouvir. Mas hoje, graças a você, finalmente escutei a verdade. O carro parou. Vitor abriu a porta de fora. O ar fresco da noite entrou na cabine, limpando o cheiro de medo e violência. Juliano saiu primeiro. Os policiais se aproximaram com as armas desembainhadas, apontando para o carro, confusos. "Abaixe a arma!" gritou um oficial ao ver a pistola na mão de Juliano. Juliano levantou as mãos, deixando a arma no chão com cuidado. "Tranquilos, sou Juliano Santoro. Os homens no banco traseiro são criminosos internacionais. Tentaram me assassinar. Tenho suas confissões gravadas em seus próprios celulares. Prendam-nos." Enquanto os policiais tiravam Malik e Omar, algemando-os e lendo seus direitos em meio a gritos de protesto diplomático, Juliano ficou junto à porta aberta do carro, estendeu a mão para Nádia. "Venha", disse-lhe. Nádia pegou sua mão. O contato foi quente, firme. Juliano a ajudou a sair do carro, de pé no acostamento da rodovia. Sob o lampejo das sirenes, Juliano Santoro e Nádia, a bisneta de Ibrahim, observaram como levavam os reis destronados. "Sabe o que é mais irônico?", disse Juliano, olhando o horizonte onde as luzes da cidade brilhavam. "Passei anos procurando sócios que falassem meu idioma de negócios. Ganância, poder, conquista. E a única sócia que valia a pena estava limpando minhas pegadas em silêncio." Virou-se para ela. "Tenho uma pergunta, Nádia, e quero a verdade." "Me diga por quê?" Juliano parecia genuinamente confuso. "Depois de como te tratei, depois que te demiti, depois que te humilhei diante de todos, poderia ter deixado que eu subisse nesse helicóptero. Poderia ter ido para casa e se livrado de um chefe tirano. Poderia ter se recusado a subir no carro comigo. Por que arriscar sua vida por mim?" Nádia olhou o céu noturno. Pensou em Ibrahim. Pensou na guerra da qual ele fugiu e em como sempre lhe dizia que o ódio é uma corrente que te amarra ao teu inimigo, mas a compaixão são as asas que te libertam. "Porque meu bisavô me ensinou uma última coisa, senhor Santoro", disse Nádia suavemente. "In el karma la yakmunu fi i'ta'i ma tafidu bih, bal fi ma tahtaju ilayh." Juliano esperou fascinado. "O que significa?" "A generosidade não consiste em dar o que te sobra, mas em dar o que precisas." Eu precisava do meu orgulho, precisava da minha segurança, mas o Senhor precisava de sua vida, e a vida de um homem, qualquer homem, vale mais que meu orgulho. Juliano ficou sem palavras. Sentiu um nó na garganta que nenhuma negociação milionária lhe havia provocado jamais. Percebeu que era um homem pequeno, parado ao lado de uma giganta. "Obrigado", foi o único que conseguiu dizer. E pela primeira vez em sua vida, a palavra não soou vazia. Um oficial de polícia se aproximou com uma prancheta. "Senhor Santoro, precisamos tomar depoimento de todas as testemunhas. Quem é a senhorita? Faz parte de sua equipe de segurança?" Juliano olhou para Nádia, envolvida em seu paletó, com o queixo erguido apesar do cansaço. "Não, oficial", disse Juliano, pondo uma mão protetora nas costas de Nádia. "Ela não é segurança. Ela é minha salvadora, e a partir desta noite é minha assessora principal. Tratem-na com o respeito que merece uma rainha." O chefe de polícia se aproximou de Juliano, fechando sua prancheta. "Temos tudo o que precisamos por agora, senhor Santoro. As gravações nos celulares são condenatórias, e com seu testemunho e o da senhorita, o oficial olhou para Nádia com respeito. "Não creio que estes dois vejam a luz do sol por muito tempo. As acusações vão desde conspiração para cometer assassinato até terrorismo corporativo."
Obrigado, capitão, disse Juliano, sua voz rouca. Certifiquem-se de que não tenham acesso a advogados até que eu fale com minha equipe jurídica. Quero que apodreçam. O oficial assentiu e se afastou. Juliano ficou sozinho com Nádia no acostamento da rodovia, rodeados pelo zunido do tráfego distante e o cheiro de asfalto úmido. Juliano se virou para ela, a olhou. Realmente a olhou. Despojada de sua invisibilidade, viu as manchas de água em seu uniforme cinza, as mãos avermelhadas pelo trabalho duro, o cansaço em seus olhos escuros e sentiu uma onda de vergonha tão profunda que teve que desviar o olhar por um segundo. Nádia, disse Juliano suavemente. Ela levantou a cabeça sobressaltada como se esperasse uma repreensão. Senhor, pare de me chamar de senhor, pediu Juliano, passando uma mão pelo rosto cansado. Por favor, depois desta noite acho que o título me fica grande. Nádia não respondeu. Limitou-se a ajustar o paletó sobre seus ombros, desconfortável com a intimidade do momento. Há algo que preciso saber, continuou Juliano, olhando-a novamente. Disse que seu bisavô era Ibrahim Al-Khatib. Disse que ele fugiu da guerra. Sim, sussurrou Nádia. Como? Juliano buscou as palavras. Como terminou aqui, Nádia? Como é que uma mulher com sua inteligência, com seu domínio de idiomas, com sua coragem, termina limpando a bagunça de homens como eu pelo salário mínimo? Nádia suspirou. Olhou para as luzes da cidade que brilhavam no horizonte, essa cidade que prometia sonhos, mas que frequentemente só entregava contas. A história da minha família não é única, Juliano, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Soou estranho em sua boca, mas correto. Meu bisavô era um erudito em sua terra. Tinha terras, livros, respeito, mas quando as bombas caem, o papel queima e o respeito não detém as balas. Fugiram com a roupa do corpo. Nádia fez uma pausa, lutando contra o nó em sua garganta. Chegaram aqui sem nada. O título do meu bisavô não valia nada num país onde não falava o idioma. Limpou banheiros, carregou caixas, varreu ruas. Meu avô fez o mesmo. Meu pai morreu trabalhando numa construção quando eu era criança. Não havia seguro. Não houve indenização, só silêncio. Juliano escutava hipnotizado. Era a história invisível por trás da cidade que ele acreditava dominar. Minha mãe adoeceu há 2 anos, continuou Nádia, sua voz tremendo. Os tratamentos são caros. Eu estava estudando tradução e interpretação na USP, mas tivemos que escolher. Ou pagávamos os livros, ou pagávamos o remédio, ou comíamos ou estudávamos. Encolheu os ombros, um gesto pequeno e doloroso. Não foi uma escolha difícil. A família é primeiro. Então deixei a universidade e peguei o trabalho no Grupo Santoro. Turno duplo, paga as contas, mantém minha mãe viva. Isso é tudo que importa. Não, disse Juliano com firmeza. Isso não é tudo que importa. Juliano meteu a mão no bolso da calça e tirou seu talão de cheques. Abriu e, usando o capô do carro como mesa, rabiscou uma cifra. Arrancou o cheque e o estendeu para Nádia. Nádia o pegou, confusa. Olhou a cifra e seus olhos se abriram completamente. Era mais dinheiro do que ganharia em 10 anos. Suficiente para pagar o tratamento de sua mãe, comprar uma casa, terminar a faculdade. Isso é... Começou a dizer Nádia. É uma recompensa, disse Juliano rapidamente. Por salvar minha vida, por salvar a empresa. É justo. Pegue. Vá para casa, cuide de sua mãe. Termine seus estudos. Esqueça que algum dia teve que limpar minha sujeira. Nádia olhou o cheque. O papel tremia em suas mãos. Era a saída fácil. Era a solução para todos seus problemas. Poderia ir embora agora mesmo e nunca olhar para trás. Mas então pensou em Ibrahim. Pensou na dignidade com que ele carregava sua pobreza. Pensou no que ele lhe diria se a visse aceitar dinheiro de um homem que até 1 hora atrás nem sequer sabia seu nome. Lentamente, Nádia estendeu a mão e devolveu o cheque para Juliano. Juliano piscou, atônito. O que está fazendo? Não é suficiente. Posso duplicar, posso... Não se trata da quantidade, Juliano. O interrompeu Nádia com suavidade. Não o fiz por dinheiro.
Não o salvei para cobrar uma recompensa. Fiz porque era o certo. Fiz porque meu bisavô me ensinou que se você vê uma injustiça e não faz nada, é parte dela. Mas sua mãe, seus estudos, balbuciou Juliano, incapaz de processar que alguém rejeitasse uma fortuna. Encontrarei um jeito, disse Nádia com o queixo erguido. Sempre encontramos. Mas não vou pegar seu dinheiro como se fosse uma esmola ou um pagamento por serviços prestados. Minha dignidade não está à venda. Juliano a olhou e nesse momento seu mundo terminou de se partir. Percebeu o quão pobre ele era na realidade. Tinha prédios, helicópteros, contas na Suíça, mas não tinha nenhuma fração da integridade que essa mulher possuía no dedo mindinho. Juliano rasgou o cheque em pedaços e deixou que o vento levasse os fragmentos. Tem razão, disse Juliano assentindo. Tem toda razão. Dinheiro é o único que sei dar e é insultante oferecê-lo agora. Endireitou-se, ajustando a gravata desfeita. Seu rosto adquiriu uma expressão nova, uma seriedade que não tinha nada a ver com negócios e tudo a ver com respeito. Nádia, disse Juliano formalmente, não quero te dar dinheiro. Quero te oferecer um trabalho. Nádia o olhou com receio. Um trabalho? A partir de amanhã quero te contratar como minha assessora de relações internacionais e consultora cultural. Nádia soltou uma risada incrédula. Como poderia desempenhar esse cargo? Não tenho diploma, não tenho experiência. Tem algo que nenhum MBA de Harvard pode ensinar, replicou Juliano, apontando para o lugar onde haviam levado os Alfaide. Tem instinto, tem honra, tem a capacidade de ver a verdade quando todos os demais estamos cegos pela ambição. E fala idiomas que abrem portas ou fecham armadilhas. Juliano deu um passo em direção a ela. A empresa pagará seus estudos para que formalize seu título. Terá horário flexível para cuidar de sua mãe e seu salário será compatível com um executivo de alto nível. Não como dádiva, mas porque vai merecer. Preciso de você, Nádia. Preciso de alguém ao meu lado que não tenha medo de me dizer a verdade, mesmo que me machuque. Preciso de alguém que me lembre que não sou um deus, mas um homem que pode cometer erros. Nádia o estudou. Procurou a mentira, a armadilha, a arrogância, mas só viu um homem que acabara de despertar de um longo sonho de soberba e que estava pedindo ajuda para não voltar a adormecer. Assessora de Relações Internacionais? Perguntou Nádia, testando as palavras. E minha mão direita, acrescentou Juliano. Demito minha equipe de assessores amanhã mesmo. Eram uns inúteis que só sabiam aplaudir. Quero me rodear de gente real. Nádia pensou em sua mãe, pensou em Ibrahim, pensou em todos os anos de silêncio, de invisibilidade, e percebeu que Ibrahim não quereria que ela fosse mártir, quereria que ocupasse o lugar que lhe correspondia. Aceito, disse Nádia, com uma condição. O que for, que me respeitará e jamais voltará a me calar quando eu tiver algo a dizer. Juliano sorriu. Foi um sorriso genuíno, cansado, mas real, o primeiro que Nádia lhe via. Ah, sim, fui um idiota até agora. Minhas desculpas chegam tarde. Realmente lamento. Com esta experiência próxima à morte, percebi o quanto estava errado. Talvez não perca o lado idiota da noite para o dia, mas me esforçarei para ser uma pessoa melhor. Não digo que serei um anjo com todos, mas a você, a pessoa a quem devo minha vida, tratarei como a rainha da Arábia. Nádia sorriu. Definitivamente era um homem excêntrico, mas não era mau. Um trabalho assim, seus estudos, tudo era uma grande oportunidade. Então aceito. Se me arrepender mais tarde, ainda posso pegar o cheque? Juliano riu. Vamos, Nádia. Vitor nos levará para casa. Amanhã temos muito trabalho. Há um império para limpar. E não me refiro aos pisos. 3 meses depois, o sol da tarde banhava o cemitério antigo da cidade com uma luz dourada e quente. Era um lugar tranquilo, longe do barulho dos arranha-céus e das sirenes. Nádia caminhava pelo sendeiro de cascalho, vestida com um terno sob medida azul marinho que lhe caía perfeitamente. Em suas mãos, levava um buquê de jasmins frescos. Parou diante de uma lápide simples de pedra cinza. As letras estavam gastas pelo tempo,
mas o nome continuava claro: Ibrahim Al-Khatib. Nádia se ajoelhou e colocou as flores com cuidado. Tocou a pedra fria com os dedos. Olá, Gido, sussurrou Nádia. Desculpe não ter vindo antes. Estive ocupada, muito ocupada. Sorriu, lembrando das últimas semanas, as reuniões, as viagens, a cara de surpresa dos executivos quando a ex-faxineira corrigia suas traduções ou apontava falhas culturais em suas propostas. Juliano havia cumprido sua palavra. Não havia sido fácil. Teve que estudar o dobro, trabalhar o triplo e suportar olhares de inveja. Mas cada noite chegava em casa e via sua mãe recebendo o melhor tratamento médico, tranquila, sem medo do futuro. Tinha razão, Gido, disse Nádia com lágrimas brilhando nos olhos. O idioma é a chave, mas não só do conhecimento, é a chave da dignidade. O vento moveu as folhas das árvores, criando um sussurro que soava como uma resposta. Salvei um homem, Gido. Um homem que estava perdido em seu próprio castelo. Que acho que ele também me salvou. Me deu a oportunidade de demonstrar que seu sangue, nosso sangue, não é invisível. Nádia se pôs de pé, alisando a saia. Sentia-se forte, sentia-se completa. À distância, perto da entrada do cemitério, um carro preto esperava. Juliano estava apoiado na porta, olhando seu relógio, mas sem impaciência. Quando viu Nádia se levantar, fez um gesto de saudação com a mão. Nádia olhou a tumba uma última vez. Shukran, Gido, sussurrou. Obrigada pela herança. Não foi ouro nem terras, foi algo melhor. Foi minha voz. Nádia se virou e caminhou em direção ao carro, para Juliano, para seu futuro. Seus passos ecoavam firmes no cascalho. Já não caminhava na ponta dos pés para não fazer barulho. Agora cada passo deixava marca. Ibrahim Al-Khatib descansava em paz sabendo que sua bisneta, a menina que escutava histórias no tapete gasto, finalmente havia aprendido a rugir. Às vezes, as lições mais importantes vêm daqueles que o mundo insiste em ignorar. Se esta história te emocionou, se sentiu o poder da dignidade diante da arrogância, não esqueça de curtir, se inscrever para mais histórias que tocam a alma e nos vemos na próxima história. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e de que cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. E se você tem uma história de família escolhida para compartilhar, adoraríamos ler nos comentários. Até a próxima história.